Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. De origem australiana, a macadâmia vem conquistando espaço aqui no mercado brasileiro. A produção demanda tempo e cuidados e ainda é pequena por aqui. Olhando assim, não dá para imaginar. Esses cachos verdes parecem abrigar frutas suculentas, mas o que tem aí é macadâmia. Uma noz originária da Austrália que chegou no Brasil na década de 50, mas só começou a ser produzida comercialmente nos anos 80 por aqui. A casca verde engana. Por debaixo dela, uma casca rígida protege a noz. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 5.000 toneladas de macadâmia. 60% foi para exportação para países como China, Estados Unidos e para a Europa. O Brasil é o 9º maior produtor do mundo. Atualmente, mais da metade da produção é feita no estado de São Paulo. Essa propriedade, localizada em Ribeirão Bonito, no interior paulista, começou a plantar macadâmias há mais de 10 anos. A ideia era substituir a cana-de-açúcar nas proximidades do Hotel Fazenda. A cultura da cana atrapalha bastante, porque tem maquinário pesado, poeira. E também no intuito de diversificar um pouco, né? Ficar só na cana, se a cana está ruim, a coisa vai mal. Então, diversificar. Hoje são 6.500 pés de macadâmia em produção. A colheita bruta gira em torno de 50 toneladas por safra. Mas nem tudo é noz. Desse montante, cerca de 3/4 é casca, mas que também não é jogada fora. A casca verde mais mole, chamada de carpelo, é triturada e vira fertilizante. A rígida pode ser utilizada como carvão vegetal ou ainda para a decoração de vasos em floriculturas. Até os galhos decorrentes das podas anuais são aproveitados. Por isso que a macadâmia é conhecida como a rainha das nozes, né? Então é uma economia circular completa. A árvore de macadâmia tem vida longa, produz por mais de 50 anos, mas é preciso muito cuidado e manejo correto ao longo desse tempo. Até porque ela demora para começar a dar frutos. Essa área foi plantada há 4 meses e tem cerca de 2.000 pés. Agora é preciso cuidado e paciência. As plantas demoram 5 anos para começarem a dar frutos e atingem o potencial produtivo a partir do 7º ano. Cuidado, ele é o dia a dia, né? Ele tem as aplicações mensais, tal. Então o retorno é bastante demorado, mas hoje sim, hoje o Brasil é um bom mercado para a macadâmia. As pessoas aprenderam mais, né? Descobriram a macadâmia, os benefícios da macadâmia, então é uma noz que passou a ser bem mais consumida no país. A macadâmia está no ponto para colher quando cai no chão, o que acontece de fevereiro a junho. Para fechar todo o ciclo, a Nádia e o Josmar montaram o ano passado um centro de processamento. Aqui as macadâmias são armazenadas em silos com ventilação. Vão para o secador com temperatura controlada, descarpeladas e separadas de acordo com o tamanho. A casca rígida também é quebrada em uma máquina e depois é feita a separação manual. De lá, a noz segue para a cozinha, onde passa pela torra e finalização de acordo com a demanda. Ela pode ser drageada com chocolate branco ou ao leite, caramelizada ou ainda receber pimenta ou sal. Tem a natural também. Os produtos que saem daqui abastecem mercados na região e também atacadistas da capital paulista. Farinha e óleo também são feitos na propriedade. O controle da cadeia reflete na qualidade. Então eu sei que se eu tiver um bom cuidado com as plantas, tanto no processo de maturação dos frutos, da colheita, no estoque, então isso sempre vai refletir na qualidade. Parte da produção é fertirrigada e já está nos planos expandir a área, já que o clima é um dos responsáveis pela baixa produção do próximo ano. A expectativa é que o rendimento nacional em 2025 caia para 3.000 toneladas. A macadâmia é rica em ômega 9, fósforo, cálcio e magnésio, além de antioxidantes. Ela também auxilia na digestão e na saúde do coração. Além disso,
A noz está mudando a vista e diversificando as culturas de uma região que antes era dominada pela cana-de-açúcar. O valor ainda é alto. A macadâmia representa apenas 1% do mercado das castanhas produzidas no mundo, mas há oportunidade para expandir. Existe realmente muito espaço para crescimento porque o Brasil tem tecnologia, tem mercado, ela está se tornando cada vez mais conhecida e apreciada, né? De forma que a gente vê o futuro com muito boas perspectivas por tudo isso. Além do mais, é uma noz que traz a sustentabilidade, está se plantando uma árvore e está se encontrando uma nova alternativa para o agronegócio paulista e brasileiro. As frutas cultivadas no quintal da propriedade transformaram o negócio de uma família de Minas Gerais em uma agroindústria. A produção chega a 300 quilos de polpa por mês e atende o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O trabalho começa no quintal de casa. Hoje a colheita começa nos pés de goiaba. Aos poucos o caixote vai se preenchendo com as frutas maduras. Estamos em uma propriedade rural de Araguari para contar a história de uma família que transformou uma necessidade em oportunidade. Eles começaram a produzir polpas de fruta apenas para o consumo próprio, mas o negócio deu tão certo que hoje a produção já ultrapassa 300 quilos por mês. A Sueli e o Rubens se casaram e tiveram a Carol e a Bia. O Iago chegou à família depois, namorando a Carol. Juntos, os 5 se abraçaram e construíram um verdadeiro negócio. Primeiramente, a gente agradece a Deus por essa família e pela oportunidade que a gente teve desse sonho se tornar realidade e aos poucos a gente está crescendo cada vez mais. O Rubens é produtor de café há décadas e os dois criaram as filhas nesta propriedade. A ideia de produzir as polpas surgiu para resolver um problema que a família estava enfrentando. Com tanta goiaba no pé, eles não estavam conseguindo consumir tudo. A gente vendia todas as verdes para o Ceasa e para o Sacolão de Araguari e de repente começou a sobrar muita goiaba madura. Começamos a vender para uma fábrica em Uberlândia, mas mesmo assim depois não era o suficiente e sobrava muita. Aí um dia eu comecei a fazer geleinhas e bater polpas e começou daí vender as polpas de goiaba e de repente as pessoas começaram a pedir uma fruta, se tinha maracujá, se tinha acerola e aí foi. E hoje temos 10 sabores de frutas. O primeiro passo foi investir na estrutura da fábrica. As meninas chegaram a morar fora, mas voltaram quando a procura começou a aumentar. Eles trabalham com agricultura familiar, um modelo de produção baseado em pequenas propriedades rurais administradas predominantemente por famílias. Modelo que cresceu muito nos últimos anos e que atualmente é responsável por 70% da produção de alimentos consumidos no Brasil. A fábrica da família Biciato conta com 10 variedades de frutas. Algumas são produzidas no quintal de casa e outras são compradas de fornecedores. Bom, o que a gente tem da produção da fazenda é tamarino, cajamanga, goiaba, acerola, manga e praticamente se a gente precisar, a gente pega dos outros produtores as outras frutas, como seria morango e abacaxi. Depois que as frutas já foram colhidas, a primeira etapa começa na porta da fábrica. A gente vai selecionar a goiaba para ver se não tem nenhuma cortada já por algum passarinho, bicada, alguma bem podre. Vai bem a fruta bem selecionada lá para dentro. Depois, a nova etapa é dentro da fábrica. Começa pela pré-lavagem, né? E aqui é a higienização, para que a gente tenha certeza que nada tá errado, né, com a fruta. É agora que começa o trabalho mais importante, o corte e seleção das frutas. Aí a gente vai fazer todo o corte dela, retirar todo, se tiver algum podre, se tiver algum estragadinho, para a fruta ir perfeita para despolpadeira e fazer a polpa de fruta bem gostosa. Pode bater na despolpadeira, que essa despolpadeira faz também a goiaba. E tem um liquidificador. Como é pouca quantidade, a gente vai fazer no liquidificador. A
Agora é o processo de coar, para ter certeza, para que na hora da embalagem não vai nenhuma sementinha no suco. Depois da fruta coada, então pronta, agora é a parte da embalagem dela, onde a gente coloca a medida certinha dessa canequinha. Nossa polpa ela é de 250 gramas, 100% natural. Coloca no saquinho, sela, etiqueta e depois vai direto para a câmara fria para o congelamento e consumo. A família participa do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 60% das polpas que são produzidas vão direto para as escolas do Triângulo Mineiro. Além disso, os produtos também são vendidos pelas redes sociais. Todos são natural mesmo, não vai água, não vai corante, nem conservante, são todas 100% mesmo. E a maioria das frutas são todas aqui da fazenda. Já está em vigor a lei que regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária brasileira. Os bioinsumos são produtos e tecnologias de origem biológica, vegetal, animal, microbiana e mineral, para combater pragas, doenças e melhorar o desenvolvimento das plantas. A lei foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula. Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, os impactos positivos serão sentidos pelo agro, meio ambiente, consumidor final e, principalmente, pelo agricultor. Os agricultores que produzem bioinsumos para uso próprio estavam ameaçados por alguns equívocos que a nova lei dos agrotóxicos continha. Então, essa lei de bioinsumos que foi publicada, ela corrige equívocos contidos na lei de agrotóxicos, que prejudicaria a produção de bioinsumos, e traz para o agricultor quanto para a indústria de produtos biológicos uma segurança jurídica enorme. Nós consideramos esse o principal impacto. Nós teremos uma revolução, especialmente no solo. O solo, quando você tem uma atividade agrícola utilizando insumos biológicos, o solo tem uma resposta muito grande. A microbiota do solo é reconstituída, é regenerada, e isso tem um impacto muito positivo na produção agrícola. Os insumos biológicos, as bactérias, fungos, leveduras, insetos, estão cada dia mais utilizados na agricultura brasileira e têm um impacto extremamente importante, tanto na planilha de custo dos agricultores, quanto na produtividade e também um impacto positivo no meio ambiente. E isso reflete também para os consumidores, para os trabalhadores rurais, que terão produtos mais amenos para ser utilizados em todas as agriculturas brasileiras e também na pecuária. A produção de bioinsumos para uso próprio, ela vai facilitar muito o controle de custos por parte do agricultor. No Brasil, modernas indústrias foram construídas para ofertar inóculos para esses agricultores que decidiram produzir bioinsumos para uso próprio. E também as indústrias que produzem bioinsumos prontos para uso estão extremamente sólidas e seguras com essa lei nova que foi aprovada. A agricultura regenerativa, que é uma nova modalidade de agricultura que está sendo desenvolvida não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, Essa agricultura regenerativa ela ganha força no Brasil com essa pavimentação normativa do mercado dos bioinsumos. Os investidores agora terão efetivamente segurança jurídica para investir e os agricultores para mudar as suas práticas. Hoje o Record News Rural analisa a importância do nosso país para a segurança alimentar mundial. E para isso vamos ouvir um dos maiores especialistas do agro brasileiro. Ele esteve à frente, por exemplo, da lei da biotecnologia, do seguro rural e do trabalho em prol dos produtos orgânicos. Foi ministro da Agricultura entre 2003 e 2006 e, com certeza, é um dos grandes pensadores do Brasil como potência alimentar. Estou falando, claro, de Roberto Rodrigues, professor emérito do FGV Agro. Bom dia, professor. Seja muito, muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar com você, minha filha. Professor, segurança alimentar,
em 10 anos a oferta mundial de alimentos precisa aumentar em 20%. E o Brasil tem que aumentar o dobro disso, é um desafio e tanto, né? Sem dúvida. Aliás, a importância de tratar desse tema segurança alimentar, sabe, que eu tenho insistido muito no tema de que o mundo é hoje varrido por 4 fantasmas, que eu chamo didaticamente os 4 modernos cavaleiros do apocalipse, que são segurança alimentar, transição energética, desigualdade social e mudanças climáticas. Esses 4 fantasmas destroem a paz universal e a democracia dos países todos. Então é preciso eliminá-los. Eu estou convencido que vai acabar com isso a agricultura do sistema tropical. O cinturão tropical, América Latina, África subsaariana, parte da área também, porque é nessa área do mundo inteiro que tem terra para crescer e a tecnologia é baixa. Então o Brasil lidera esse processo para ser o grande comandante protagônico desse processo de assassinato dos 4 cavaleiros do apocalipse, viu, Kelly? Olha, nós vivemos tempos realmente desafiadores, mas a gente sabe, né, professor, que o agro brasileiro é uma potência. Agora, qual que é a influência geopolítica deste momento para o agro, principalmente agora em 2025, né? Tem Trump, acordo União Europeia-Mercosul, a China também como uma grande potência, inclusive principal parceira comercial aqui do nosso país. Olha, você colocou o dedo numa ferida importante, viu, filha? Porque, na verdade, o que está acontecendo no mundo hoje é que as grandes organizações multilaterais, ONU, OMC, FAO, cuja função seria dar regras para o mundo, perderam o protagonismo, perderam a eficiência. Então, está acontecendo, são acordos comerciais, multilaterais ou bilaterais, que colocam o comércio agrícola numa situação de cheque, porque vai saber o que o Trump vai fazer no protecionismo agrícola nos Estados Unidos. O que acha? Como é que a China vai reagir? Qual vai ser o acordo da União Europeia e Mercosul funcionando adequadamente? São vários temas que perturbam o comércio mundial agrícola, especialmente porque a OMC perdeu o protagonismo. Então vamos ter que estar muito atentos, sobretudo fazer acordos comerciais, para garantir um crescimento sustentável do agro. Você tem toda a razão. Um estudo feito pela OCDE diz o seguinte: em 10 anos, ou o mundo oferece 20% mais de comida, ou não haverá paz. E para isso, nós temos que crescer o dobro, 40%. Então é um desafio extraordinário que exige uma estratégia da nossa parte. Agora, o Brasil é o país que mais pode crescer quando o assunto é produção de alimentos? Qual que é o nosso potencial? Porque é um desafio muito audacioso, importante, mas audacioso. Sem dúvida. Nós podemos crescer bastante. Eu não vou chutar um número aqui para você, mas podemos crescer bastante. Eu diria que em 20 anos podemos aumentar 50% da produção de alimentos tranquilamente e mais energia renovável, que hoje é um exemplo do Brasil para o mundo inteiro, com biocombustíveis, bioeletricidade, etc. Agora, para isso, Kelly, tem que ter uma estratégia. Você tem que ter logística e infraestrutura que nós deixamos de investir há muito tempo. Fazer acordos comerciais que garantam mercados. Tem que investir em tecnologia para valer. Tem que ter uma política de renda no campo que tenha no seguro rural e no crédito a base central do desenvolvimento. Então são vários fatores que vão interferir para que a gente tenha esse crescimento efetivo do qual o mundo precisa. Então não é uma coisa que a gente quer fazer por voluntarismo. O mundo vai precisar do Brasil, então temos que nos adaptar para isso. Vamos falar então sobre tecnologias, professor, porque a gente sabe que a tecnologia ela é importante, a gente ali sempre está se atualizando, a tecnologia faz a diferença no campo, por isso é importante Embrapa, pesquisa, ciência, inovação, né? E isso pode ajudar, inclusive, o nosso agro a exportar a nossa tecnologia, ou seja, agregar valor também para o mercado internacional? Bom, você colocou um tema central. Tecnologia nós crescemos até hoje no Brasil por causa, fundamentalmente, da tecnologia. Vou dar 2 números para você entender isso. De 1990 até 1990 foi no Plano Collor, então um ano emblemático de mudanças políticas no Brasil. Mas de 90 até hoje, em 34 anos, a área plantada com grãos, só grãos, no Brasil, cresceu 115%. Dobrou. E a produção cresceu 457%. A produção cresceu 4 vezes mais o que cresceu a área plantada. O que foi isso? Tecnologia. Maior produtividade por hectare. Pra você ter uma ideia, nós cultivamos no Brasil hoje em dia 80 milhões de hectares com grão. Na verdade, nem 60, mas o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras por ano,
ou até 3 com irrigação na mesma área. Então, somando as 3 safras do mesmo ano, ocupa 80 milhões de hectares. Nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, estaria de mais 125 milhões de hectares para a safra desse ano. Ou seja, nós poupamos 125 milhões de hectares. Então, nós não só somos eficientes na produtividade, como na sustentabilidade, poupando área enorme. E isso aí, você colocou muito bem, isso pode ser multiplicado por outros países tropicais, América Latina inteirinha, toda a África, até porque na África a vegetação, a savana, é onde precisa do nosso cerrado. Então nós podemos realmente mostrar para o mundo inteiro como fazer e que o mundo faça a mesma coisa. Professor, vamos falar um pouquinho agora para o pequeno produtor, agricultura familiar, que muitas vezes pensa como que eu posso crescer. Visitando algumas feiras internacionais, eu tive a oportunidade de ver as cooperativas ali expondo seus produtos e exportando para o mundo. Então, nesse sentido, qual que é a importância, o papel das cooperativas, principalmente para dar aquele gás, né, aquela força a mais para o pequeno produtor? Importantíssimo. Aliás, as cooperativas brasileiras hoje já representam 54% da produção agropecuária do país, o que responde para a exportação de 60% do que nós exportamos. Agora, o importante da cooperativa é o seguinte, Kelly, com a economia globalizada, a margem por unidade de produto é cada vez menor. Mostra que o agricultor só faz a renda dele na escala. Ora, o pequeno, por definição, não tem escala, já que é pequeno não tem escala nunca. Então ele faz a sua escala na cooperativa, que além de agregar valor e vender a ele o insumo efetivamente necessário no dia tecnológico, ele consegue ter melhor produtividade, menor custo e, portanto, acessar mercados. Então, é fundamental o cooperativismo no Brasil. Tanto é verdade que hoje 70% dos cooperativados do Brasil são pequenos produtores rurais. No entanto, Kelly, você tocou numa questão tão importante. Veja só, nós temos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, 5 milhões de produtores rurais, dos quais 1 milhão estão no mercado, vendendo, exportando, vendendo no mercado interno, comprando. 4 milhões estão fora do mercado. Em geral, são pequenos produtores do Norte e do Nordeste que não tiveram acesso à tecnologia, à educação, à infraestrutura, não tem a nada. E, portanto, são uma agricultura de subsistência paupérrima, muito pobre. Então, é essencial que haja um movimento coordenado entre o governo e o cooperativismo para que esses 4 milhões venham ao mercado através de cooperativa. Então, é um instrumento central para o desenvolvimento equilibrado, sobretudo pequeno produtor aqui no Brasil. E é possível, então, que sejam criadas políticas públicas, né? Na verdade, necessário que elas sejam criadas, porque para a gente produzir mais, para ter um apoio, é claro, é necessário informação, tecnologia, mas também dinheiro, ou seja, o crédito, não é, professor? Crédito, exatamente. E o seguro, viu? Que hoje em dia, o seguro rural no mundo é a coisa mais importante para estabilizar a renda. Esse ano, por exemplo, que passou, nós tivemos problemas sérios de seca e de aquelas inundações tremendas, terríveis do Rio Grande do Sul. Não tinha seguro. O seguro rural estabiliza esse problema todo, resolve, o produtor paga o banco, paga o insumo, paga tudo e ninguém sofre. Então o seguro é a base de um programa de renda acoplado ao crédito rural. Tem toda a razão. Agora, professor, nesse cenário todo que a gente vive, e nós somos muito cobrados pelo mercado internacional, sendo que nós temos o Código Florestal mais robusto do mundo, né? Então a gente sabe como o nosso produtor ali, ele está alinhado com a sustentabilidade. Nesse sentido, qual que é a maior estratégia, desafio para a gente continuar crescendo no mercado global? Bom, nós temos que ter essa articulação entre acordos comerciais, infraestrutura logística, tecnologia, o tema da sustentabilidade, política de renda para o campo e cooperativismo. Esses 6 fatores são fundamentais. Mas tudo tem que ser sustentável, senão não adianta nada. E para ter sustentável, tem que eliminar o que há de errado no Brasil. Infelizmente, tem um problema, tem desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo clandestino. Temos temas que são ilegais no Brasil e que não são cometidos por agricultor. O agricultor não é louco de desmatar ilegalmente porque ele vai para a cadeia. Então quem desmata é madeireiro, é grileiro de terra, é bandido. Tem que acabar com isso, cara. Tem que acabar com o que é legal de todo jeito, porque a nossa agricultura é sustentável, maravillosamente sustentável. Mas o concorrente inventa lá fora que o agricultor derruba a Amazônia, invade terra, põe fogo na cana, no pasto. É tudo mentira. Mas o consumidor não sabe separar uma coisa da outra. Então,
Então, temos que acabar com o que é ilegal, porque elimina um argumento que nos deprecia a imagem lá fora. Então, é preciso que haja um cumprimento das leis rigorosamente feita pelo Brasil. Isso aí é ação do governo. Isso que é importante a gente tocar nesses temas aqui, né? Porque, obviamente, a gente precisa reforçar a nossa imagem positiva para o mercado externo, mas inclusive aqui para o brasileiro, né? Para o brasileiro realmente ter uma dimensão também, como a gente trabalha e valorizar realmente o que acontece, porque a gente viver num país produtor de alimentos é um grande diferencial, né? Na verdade é uma grande bênção. E na energia, não é só alimento, Kelly, energia. A matriz energética brasileira tem 50% renovável, a do mundo é 15%, um terço da nossa. Agora, desse 50% renovável, metade é agricultura. É etanol de cana, etanol de milho, biodiesel de soja, biodiesel de óleo de palma, biodiesel de sebo bovino, é biometano, é cogeneração elétrica, é lenha, que é agricultura também. Então, metade do que é renovável no Brasil vem da agricultura. Então, não é só comida, é energia, é fibra. Então, nós temos uma condição realmente fantástica de avançar no mundo tropical inteirinho, ensinando a plantar, ensinando a processar e a ter, portanto, uma agricultura muito mais sustentável, planetariamente falando. Exato, com etanol verde, inclusive, biocombustíveis. E só para a gente reforçar aqui, professor, já que o senhor citou a questão de queimadas irregulares, né? O produtor de cana, ele não queima a palha há muito, muito tempo. Aliás, quando queima, é um prejuízo danado para o produtor rural, né? Exatamente. Bom, quando você põe fogo em alguma coisa, aquela coisa morre. Você põe fogo em cana, a cana morre, e não dá tempo de colher, ela vai apodrecer, vai ficar impossível ser processada de maneira consistente. Então, ninguém é louco de queimar cana hoje em dia, nem queimar pasto. Isso é coisa do passado, tem toda razão. Coisa lá do século passado, começo desse século, mas há muitos anos que ninguém mais queima cana, é só bandido mesmo que faz isso. Professor, o que a gente pode esperar do nosso agro em 2025? Bom, eu diria 3 coisas a você. Primeiro, vamos ter uma safra recorde de grãos. Então, vamos ter uma oferta muito grande de grãos, portanto, a agricultura vai contribuir para a redução da inflação, porque os preços internacionais estão baixos, então nós vamos ter uma safra grande com preços baixos, vão ajudar a combater a inflação e abastecer o mercado interno tranquilamente. Segundo, vamos ter uma área para exportar muito boa. O ano passado nós exportamos 170 bilhões de dólares. O ano que vem, se tudo correr bem, mais do que isso. Vai depender do câmbio também, mais do que isso. E aí vamos dar o saldo comercial e, portanto, a garantir as reservas cambiais brasileiras também. E o terceiro ponto, então, vai ser bom para o país, bom para o consumidor, bom para combater a inflação. Vai ser bom para exportar, bom para as reservas cambiais. Terceiro, como é que fica o agricultor nisso aí? É possível que haja uma perda muito grande de renda, porque os preços vão cair bastante. Então, é fundamental que haja uma ação de governo na área da comercialização dos grãos, a do seguro rural, para que haja um equilíbrio e o risco de quebradeira desapareça com ação pública-privada concertada. Um seguro rural com crédito bem feito é uma garantia para esse processo. Porque nem sempre vender muito é sinal que o produtor rural está ganhando muito. São vários fatores que pesam na balança. Professor, muito importante para a gente te ouvir, muito especial, na verdade. Estamos sempre aqui de portas abertas. Um bom dia e até a próxima. Kelly, conte sempre comigo. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Bom dia mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!